tarde, boa noite aqui para os nossos queridos ouvintes do podcast O Novo Jurídico. É o nosso podcast aqui da Arbitralis, nossa câmara digital 100%, nossa câmara de arbitragem 100% digital. A gente é tão digital que eu fico falando digital várias vezes, pessoal, mas é isso mesmo. E hoje nós temos uma convidada, assim, especialíssima, eu diria, aqui de Minas. Então, assim, a gente já ficou ali, ó, numa prosa boa antes de iniciar essa gravação, mas eu vou falar um pouco mais dela. Ela é superintendente do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, é CEO da Universa Solução Multiportas de Conflitos, onde lidera soluções inovadoras para a resolução desses conflitos, né? Além disso, ela é cofundadora da Arbitragem Acadêmica e atua como coordenadora acadêmica no curso de mediação de conflitos da Defensoria Pública aqui do nosso estado de Minas Gerais, lá na faculdade IDDE. Com certeza, né, gente? Ela é uma referência na área de mediação e arbitragem aqui no nosso Brasil. Seja bem-vinda, Camila Linhares. Muito obrigada pela acolhida, Luísa. Luísa já adiantou. Eu não sei se a gente estava aqui nos bastidores, na caipirinha ou no café e pão de queijo. Mas que a gente... Doce de leite. E doce de leite, goiabada e queijo mineiro. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Arbitralis, uma câmara digital inovadora, que inova por trabalhar com a arbitragem, inova trazendo a tecnologia. E agradeço muitíssimo o convite e a gentileza do currículo. O currículo que eu falo é só o somatório dos anos. A gente não vai fazendo botox, porque quem não faz. Aí uma amiga minha falou assim, o bigode chinês vai entregando a gente. Então, na hora que vê, o currículo. Gente, nada mais é do que os anos acumulados, e a gente está aqui para trocar um pouquinho de ideia dentro dessa trajetória aí de 20 anos, o que a gente conseguiu construir, apanhar, aprender e vamos embora. Sensacional. Não, mas é 20 anos de muito sucesso, isso com certeza. Camila, vamos lá. Antes da gente mergulhar ali, né, na sua carreira, né, nessa parte do currículo, nas suas realizações profissionais, eu quero que você me conte um pouquinho sobre o seu caminho. Por que você veio parar aqui, né? De onde que veio o seu interesse pelo direito? Me conta aí de onde que surgiu, de onde veio Camila? De cara, Luísa já quer que eu entrego aí. Já falei que tem 20 anos de carreira, então a gente entrega quando formou, né? Um livro aberto. Bom, Luísa, o que acontece? Eu não tive nada de arbitragem e mediação na faculdade. Eu me graduei no ano de 2004. Falavam que o ano ia acabar no ano de 2000, não acabou, entrei na faculdade de Direito. Sempre quis Direito. Nunca imaginava na minha vida que eu iria encontrar com arbitragem e mediação. Sempre fiz estágio, recém-formada, vi um processo seletivo de secretária-geral de Câmara de Arbitragem, achei chique. Achei um negócio bonito, mas se você me perguntar o que você ia fazer, não sei. Eu só achei mais legal ainda que no processo seletivo estava lotado de gente, pessoas que tinham feito intercâmbio, muito concorrido. E eu fui persistente, eu falava assim, o que eu vou fazer aqui? Não sei exatamente. Mas eu não acredito em sorte, eu acredito que eu estava no lugar certo. Cheguei na etapa final do processo seletivo, à época uma grande câmara de arbitragem aqui em Minas, e o superintendente da Câmara me perguntou, Camila, por que você quer trabalhar numa Câmara de arbitragem? Eu falei assim, porque eu não acredito que existe uma forma de solução de conflitos que tenha o mesmo poder de uma decisão de juiz de direito. Eu estava falando isso no auge dos meus 22 anos, no ano de 2004. O superintendente da Câmara olhou bem no meu olho e falou o seguinte, se eu não conseguir convencer uma recém-formada, uma menina de 22 anos, que a arbitragem não é o futuro, mas já é o presente, eu acredito que a nossa transformação do direito não vai acontecer. A vaga é sua, você vai ter a oportunidade não só de conhecer, mas de como fazer acontecer. A Câmara que eu menciono é a Caminas, à época nós tínhamos a Caminas e a Camarb em Minas, e aí eu não só conheci, como apaixonei pela arbitragem. Toda a minha especialização e tudo eu tive que fazer fora de Belo Horizonte, nós tínhamos nem seminário, nem curso, e a arbitragem me levou para a sala de aula e me levou para os outros métodos, e aí eu fiquei na família dos meios adequados de solução de conflitos, mas eu falo, a arbitragem não tem como eu fingir que não é a minha paixão. Gente, olha só, você duvidava de que a arbitragem, né, de que uma outra forma fora do judiciário era impossível, e você não somente foi convencida do contrário, como se apaixonou pelo Instituto. Não só pela arbitragem, né, mas como a gente viu também, pelos outros métodos, né?
Exatamente, Luísa. A minha concepção à época, eu queria ser advogada, eu não pensava em fazer concurso, eu queria ser advogada de empresa. E sempre trabalhei para instituição bancária, grandes instituições, sempre assim, do estágio, né? E eu não me via, gente, método adequado. Na época não se falava nem meios adequados, falava-se meios alternativos de solução de conflitos. Estou entregando mais uma vez no passado. Mas eu me encantei. Eu via e nesse encanto a gente se apaixona por a gente se apaixonar. Aí a gente passa a ser um pregador, né, de realmente difundir. Eu fui daquelas que fui pregadora no deserto. Hoje eu fico feliz que o deserto tem gente comigo. É de um contexto aí que nós não tínhamos nem sequer as disciplinas na academia. E eu tive o privilégio de não só conhecer a prática, como ir para a academia. Então, isso fez um bem danado para mim, como profissional, que eu podia falar assim, gente, mas existe, funciona. Como para quem tinha oportunidade de conversar comigo. Porque não era aquela situação, a arbitragem, lei 9.307/96. Não. O procedimento arbitral é assim. O árbitro a gente convida dessa forma. Os advogados, as partes se posicionam deste momento. O procedimento acontece assim. Então, eu desmistificava aquela questão que era cabeça de bacalhau, ficava mais transparente para quem tinha oportunidade de conversar. Isso é muito sensacional que você trouxe, porque era uma dificuldade que eu tinha muito na minha época de faculdade, que era, às vezes, entender, igual até falando um pouco de processo civil, como que o processo civil funcionava na prática, porque na faculdade fica tudo muito, igual você falou, tudo muito na teoria, na lei, mas não, como que funciona isso daqui na prática? Então, acho que você arrumou a melhor forma de viver a arbitragem realmente, tatuar isso na sua pele, digamos assim. E aí, só te dando uma atualização, eu formei tem pouco tempo e ainda assim formei numa grande faculdade. Eu vou até falar, não mexendo, mas eu vou falar desse. Formei aqui na Dom Helder Câmara. Sim, muito respeitada. Respeitadíssima. Um abraço para todos os meus queridos professores de lá. Só que ainda assim, eu só ouvi falar, né, de arbitragem, mediação e conciliação nos 10 primeiros minutos da minha aula de teoria geral do processo. Então, assim, o superintendente, né, que era o seu coordenador na época, ele falou com você que a arbitragem não era o futuro, mas já era o presente. Eu concordo com você, só que eu acho que a gente tem que levar isso cada vez mais para os bancos de faculdade também, para os novos profissionais que estão se formando. E hoje nós já temos, pela grade do MEC, Luísa, hoje, obrigatoriamente, as instituições de ensino já têm que ter a cadeira de meios adequados de solução de conflitos. E eu fui professora de graduação por mais de 10 anos, mas a questão é o seguinte, a graduação, hoje em dia, ela é obrigatória. Então, é obrigatório ter a grade. Então, as faculdades, elas têm que colocar. Só que qual que é o problema, Luísa? Eu tenho muitos amigos professores, admiro muito, mas a maioria dos profissionais que nós ainda temos no banco de faculdade não trabalham nos meios adequados de solução de conflitos. Então, você tem aquela questão com a teoria. Não que o professor precisa de ser teórico e prático, mas fica muito abstrato você não ter presenciar um procedimento arbitral e você ir lecionar sobre arbitragem. Eu, particularmente, eu sentiria a diferença. Então, o que eu vejo é isso, nós estamos num momento, existem excelentes profissionais que têm o chapéu de academia e prática, mas ainda faltam profissionais no mercado que optam pela área acadêmica e que têm expertise prática dentro da área de arbitragem. Mas as faculdades sim precisam de abraçar isso e cada vez mais a gente vê isso nas competições, nos meetings, né? As próprias vagas de estágios que vão surgindo dentro do cenário provoca. Quando sai alguma questão na OAB também provoca. Com questão para concurso público que seja sobre mediação, que não é arbitragem nosso tema, mas já provoca. Então é um processo, um passo de formiguinha, porque a gente está mudando cultura. E mudar a cultura a gente não muda do dia para a noite, né? Exatamente. É um processo de educação mesmo. E assim, você, como é uma professora, eu quero te pedir, por gentileza, se você pode me explicar nas suas palavras o que são, então, essas soluções multiportas de conflitos e por que você acha que elas importam tanto no dia de hoje?
Eu diria que as soluções multiportas, a gente tem que imaginar, eu tenho vários caminhos para resolver um problema. Então, eu tenho várias portinhas para resolver um problema. Eu tenho um problema com a Luísa, nós não temos problema nenhum, tá, gente? Mas se eventualmente a gente tiver um problema, a gente tem a portinha da negociação para a gente resolver. A gente tem a portinha da arbitragem, a portinha da conciliação, do dispute boards, da justiça restaurativa, práticas colaborativas, enfim. Eu falo que a arbitragem e a mediação já estão ficando até para trás, que nós temos hoje vários tipos de solução de conflitos para poder resolver um problema. Então, dentro desse sistema multiportas, diria, eu tenho vários caminhos para resolver um problema. Dentre esses vários caminhos, eu tenho vantagem e desvantagem. Qual o caminho que é o melhor cenário para a gente trilhar para resolver o nosso case? Então, eu diria que nós começamos a trabalhar, antes, quando eu me graduei, a gente pensava em qual tipo de ação eu vou distribuir. Hoje, eu digo que o portfólio do profissional do direito é o seguinte: qual o método que eu irei utilizar para resolver um problema? É igual você falou, né? Às vezes, eu tenho essa visão, na verdade, que nós somos condicionados na faculdade, e não é uma crítica ruim, vamos por dessa forma, mas nós somos condicionados a uma advocacia militante, uma advocacia de tribunal, no qual, se chega o cliente para você, não, igual você falou, qual ação que eu vou distribuir para poder resolver essa confusão? Só que não, porque a gente acaba sobrecarregando o nosso poder judiciário. Uma vez o poder judiciário sobrecarregado, a gente reclama do poder judiciário, né? O poder judiciário não vai conseguir resolver, só que aí a gente também não abre portas para esses outros métodos, né? Para um diálogo, ou para uma mediação, para uma ou até mesmo para a arbitragem, já que para muitas pessoas o que resolve é ali um terceiro totalmente imparcial que vai dar uma decisão, né, uma sentença, mas que ela não quer correr todo aquele processo judicial, então pensar na arbitragem. Mas agora, Camila, eu quero que, falando, né, sobre arbitragem, como que você enxerga o cenário da arbitragem no Brasil e quais que são os principais desafios que a comunidade jurídica enfrenta atualmente? Bom, eu vejo que nós somos privilegiados de ter, embora a gente ache ainda que a arbitragem está distante, está devagar, mas estamos num país que a arbitragem é crescente, que a arbitragem não é moda e que a arbitragem é respeitada. E temos excelentes profissionais atuando em arbitragem, seja como árbitros, seja como advogados. E várias empresas já tiveram oportunidade de conhecer a arbitragem, ver como que se trata e voltam para a arbitragem. Então, eu digo, a arbitragem é respeitada. E uma lei de arbitragem que, inclusive, já foi alterada e traz e acompanha toda a atualização necessária. Então, em termos de legislação, para mim, a gente está bem. Em termos, se você me pergunta, Camila, a interlocução do Poder Judiciário com a área de arbitragem, como que está? A gente está bem. Profissionais que estamos atuando no mercado, a gente tem um grupo de profissionais muito bom. Lógico que a gente precisa de abrir esse clubinho, mas nós temos bons profissionais na área e excelentes instituições. Aí você me diz, Camila, e o que você vê aí, né, do futuro e dos problemas que tem? Não tenho como eu falar só de coisa boa. Eu tenho que falar de coisas que não são tão boas, alguns problemas que existem dentro da arbitragem. Primeiro, nós temos que entender que a arbitragem, existem as instituições de arbitragem que trabalham para grandes empresas, mas a arbitragem, eu tenho que enxergar ela, pelo menos assim eu penso, como um acesso democrático. Eu tenho câmaras de arbitragem que ela só vai gerir arbitragens grandes e complexas, mas eu tenho câmaras de arbitragem tão sérias quanto, que tem uma tabela de custas possível para acessibilidade de arbitragem menores. Por que não? A arbitragem não é... Eu já tiro hoje da minha fala, embora eu já usei muito isso, que a arbitragem é só para elite dos conflitos. Não, a arbitragem é acessível, desde que eu procure a câmara certa. Outro
problema que eu vejo da arbitragem: algumas arbitragens estão perdendo a celeridade. Estão perdendo a celeridade por qual sentido? Quando eu aceito um convite para eu atuar como árbitra, eu tenho que ser sincera. Sincera comigo, sincera com o convite, sincera com a Câmara. Eu não posso simplesmente aceitar um convite meramente por questão pecuniária ou por questão de status. Eu tenho realmente disponibilidade de tempo para entregar, para cumprir aquele procedimento no lapso temporal que a arbitragem tem como bandeira, que é a celeridade, ou eu vou simplesmente não negar, mas eu quase não tenho uma agenda para conciliar, para gerir esse procedimento. É um outro problema. Vou falar de um outro problema mais delicado, que é eu saber dizer não quando eu sou convidada como árbitra. Às vezes, eu não tenho impedimento pela legislação, eu sou imparcial e independente perante a lei de arbitragem, me considero com conhecimento técnico, mas eu tenho uma vinculação ali que não custa nada revelar. É o dever de revelação. Então, eu falo muito com todos os meus colegas que atuam, que querem atuar em arbitragem. Eu não preciso dizer sim. Dizer não existe. E o mais ético e prudente, vamos revelar. Mas se eu revelar tal fato, às vezes a Luísa não vai querer me indicar, porque é um contato. Mas a Luísa precisa de saber. Então vamos ser transparentes. E por fim, mas eu acho importante, o custo da arbitragem. Lógico, existem câmaras e câmaras, tabelas e tabelas, mas existem custos em procedimentos arbitrais, que por mais que eu defenda que a arbitragem tem melhor custo e benefício, que pesa no bolso do meu cliente. Hoje nós temos as câmaras digitais, as câmaras virtuais, que nem sempre precisa do tribunal arbitral bater perninha de avião, primeira classe para cima e para baixo, que precisa de pagar o almoço para os doutores do tribunal arbitral com todo o glamour. Não estou falando que a gente não mereça. Não estou falando que isso não faz parte ali do dispêndio da dedicação. Mas depende do procedimento arbitral que eu tiver em mãos, ele não vai suportar isso. Não será possível isso. Então, nós temos que ter todo um cuidado para isso. Esses seriam alguns pontos, lógico, que eu continuo acreditando e confiando que a arbitragem é um dos melhores meios de resolver conflitos. Mas de forma transparente, a gente tem que falar. E tem um que eu vou falar, algo que muita gente não diz. Nós temos que eliminar os clubes de listas de câmaras de arbitragem. As listas de amigos em câmaras de arbitragem. Se eu sou amigo de um profissional que é vinculado à diretoria de uma câmara, às vezes eu tenho muito mais chance de entrar do que a Luísa, que às vezes tem um currículo maravilhoso, mas porque a Camila tem acessibilidade pelo QI, o quem te indica. Então, esse quem te indica, é duro eu falar isso, porque eu estou na zona privilegiada, vamos dizer assim, tá? Eu estou dentro da bolha, mas olhando do lado de fora, eu não acho isso ético, eu não acho isso justo, mas isso acontece. E você acha que isso que você trouxe é uma razão, às vezes, para certos operadores do direito ficarem meio de cara virada para a arbitragem? Você acha que pode ter a ver? Talvez possa somar, mas eu acho que essa virada de cara de muitos operadores de direito é por ignorância. Eu não conheço, eu me afasto. E nós não temos modéstia em reconhecer. Olha, eu não sei, então vou sentar a bundinha na cadeira e vou aprender. Não, eu não sei, então é muito mais fácil eu ignorar e eu dizer não do que falar assim, olha, talvez pode ser uma possibilidade, mas como eu não tenho conhecimento, mas lógico que isso é um somatório. Aí você começa a escutar fofocas, como você não é do clubinho, você se sente excluído por você se sentir excluído. Quando a gente sente-se excluído, a gente ataca, a gente não conquista. Nós somos ser humano latino-americano. Então, faz parte, mas eu acho que o principal motivo de virada é ignorância. Não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, literalmente. Exatamente. Literalmente. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, você mencionou aí a questão que você acha que a nossa legislação arbitral ela está muito boa, né? Ela é de 96, inclusive o ano que eu nasci, e ela teve uma alteração agora em 2015, correto? E nessa alteração de 2015, a gente teve a criação da Carta Arbitral, né? Que é um instrumento aí para facilitar a maneira como a gente pode executar
as sentenças, né? Alguns atos, né? Eu queria que você me contasse um pouco o que você acha da carta arbitral, se você acha que ela é uma ferramenta boa, como que você, né, no seu trabalho diariamente, né, nas causas arbitrais aí que você já atuou, seja como árbitra, seja até mesmo como advogada, se você vê que ela é um instrumento de fato importante e válido, né, eficaz. Luiz, eu vou te dar minha opinião direta. Eu sou da época que nós não tínhamos carta de arbitral e a gente tinha que comunicar com o Poder Judiciário em alguns casos, né, em alguns momentos. E o maior problema não era da comunidade arbitralista, era a dificuldade que o Poder Judiciário tinha de se comunicar conosco, porque o Poder Judiciário ele trabalha muito vinculado ao Siscom e tem um número ali. Ele tem um número da ação de execução, ele tem um número da ação de conhecimento, ele tem um número para cautelar, para limitar. A carta, tem a carta precatória, a carta rogatória. Então, essa ausência desse número, eu precisava de uma diligência em relação ao Poder Judiciário, ou o Poder Judiciário precisava de uma diligência. Como que vai distribuir isso? Parte desse princípio. Não, mas aqui a gente não tem isso, não. A gente não tem número. E o Poder Judiciário, ele é muito burocrático, pela própria razão da existência dele. Então, eu diria para você que o fato de existir, falasse assim, precisávamos de ter um instrumento que chamasse carta arbitral, no meu modo de ver, não. Mas pela burocracia e solenidade que se existe o Poder Judiciário, isso ajudou muito o trâmite, que é exceção esse trâmite, mas ele há entre o Judiciário, Poder Judiciário e arbitragem e Poder Judiciário, principalmente pela burocracia de sistema de informatização. E hoje você vê que a aceitação, né, dos juízes quando recebem uma carta arbitral é boa? Depende de qual motivo que ele está recebendo essa citação, né? Eu falo assim, aí a gente cai no clássico depende do judiciário. Você pode utilizar a carta arbitral para solicitar a intimação de testemunhas, se necessário for, embora eu nunca vi uma carta arbitral sendo utilizada para intimar testemunha, que eu falo o seguinte, quando a gente tem testemunha, é bom que ela vá de livre e espontânea vontade, ou então, no mínimo, que ela aceite um convite. Mas existem situações que, às vezes, vai precisar, por exemplo, de alguma penhora, não seria penhora de bem, mas algum bloqueio em alguma operação antes de uma determinada decisão, a questão da sentença arbitral parcial. O que eu vejo hoje, Luísa, é que o Poder Judiciário já superou muito aquela questão de ego, no seguinte sentido, olha, a decisão arbitral é melhor ou pior do que a decisão judicial. Eu vejo muito que hoje o judiciário entende, até em muitas vezes, que bom, menos um problema para mim, porque saiu do meu colo, eu tenho que utilizar aqui o poder coercitivo. Então, se você me falar assim, Camila, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, você vê uma resistência grande do Poder Judiciário em cumprir algo que vem da arbitragem? Não vejo. Lógico que nós temos exceções, nós continuamos tendo magistrados que às vezes foram graduados sem ter a formação de arbitragem, mas está muito maduro, e alguns estados, como por exemplo o estado de Minas Gerais, de onde eu falo, nós temos resolução onde nós temos as varas preventas para cuidar de situações de arbitragem. Então, estes magistrados, eles já ficam mais familiarizados com a temática. Essa questão que a gente tem aqui em Minas, né, das varas destinadas né, a verificar a estar mais próximo do procedimento arbitral, é com certeza, assim, vamos pôr uma mão na roda, porque eu converso com com pessoas aqui do Brasil inteiro, e há algumas regiões do país, alguns estados, que os advogados me falam que às vezes eles não optam, por mais que eles gostem, né, são defensores da arbitragem, mas que o judiciário não aceita bem. Então, por exemplo, se eles fossem necessitar de algum apoio, de alguma cooperação do judiciário durante o procedimento arbitral, que aí é onde né, a gente usaria a carta arbitral, eles não teriam. Ou então teria que bater muito de frente com o magistrado, e é isso gera uma dor de cabeça para o profissional, e eu entendo, eu também não ia querer usar. Então,
tomara que isso se expanda pelo Poder Judiciário como um todo, seja unificado. Nós temos ministros, se eu não me engano, o ministro Barroso, ele é um grande defensor, estava na FENALO do ano passado, é um grande defensor desse instituto. Então, também acho que os nossos ministros, né, os chefes aqui do nosso Poder Judiciário, também estimulando isso, cada vez mais o instituto vai se expandir. E um instituto que não é novo, né? 27 anos já. Luísa, você falou tudo. O conhecimento é o segredo. Quando eu tenho conhecimento, eu deixo de ser ignorante. Quando eu tenho conhecimento, eu deixo de ter preconceito. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho coragem até de utilizar ou indicar. Então, hoje, realmente, eu reitero, o nosso judiciário está muito avançado em relação a isso. E o bom de ter história é isso. Eu lembro, eu participei da comitiva para a construção de criarmos as varas preventas aqui no estado de Minas Gerais. À época, a desembargadora, que era a terceira vice, era a doutora Márcia Milanês. Graças a ela, a gente conseguiu incluir. Mas eram situações que eram muito difíceis se a gente ter qualquer tipo de comunicação. Hoje, a gente já tem uma facilidade até em termos de informação na tecnologia. A gente não tinha a quantidade de material que a gente tem a um clique. A gente tem excelentes... É um caso de difusão que nós estamos fazendo aqui, um material com qualidade podcast. Nós não tínhamos nada, a gente praticamente não tinha obra literária, só direito comparado, internacional. Hoje, não. Então, esse conhecimento, ele melhora a aceitação. Exatamente. Gostei que o nosso papo foi até para uma questão mais social, né? Do conhecimento, do como que o conhecimento... Eu lembro, minha mãe sempre falava isso, gente. É como se a gente, sem o conhecimento, a gente tivesse aquela viseira daquele burro que puxa charrete, que ele só tem a visão da frente, ele não consegue ver o horizonte. Então, com a leitura, com isso, a gente expande os nossos horizontes e começa a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. Mas aí, voltando então para a questão... gente, e esses negócios de chamar burro, é porque aqui em Minas a gente fala desse jeito, tá? Não é que a gente tá falando mal dos outros, a gente fala assim, é o nosso jeitinho, tá? Mas, né, Camila, voltando aqui para a questão, né, falando então de conhecimento, me conta uma coisa, como que é a sua experiência, né, como coordenadora acadêmica aí no curso de mediação de conflitos da Defensoria Pública aqui de Minas, influenciou a sua visão sobre a mediação e arbitragem dentro do campo público? Sua pergunta foi muito importante, Luísa, mas eu diria que no campo público a minha experiência começou não com a defensoria. Eu fui diretora da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia do Estado de Minas Gerais. Então, no ato da minha função como diretora da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia, a Câmara tinha um dos pilares, era a negociação vinculada aos conflitos de infraestrutura, construção, agronomia, e nesse ponto ela abria para um trabalho social, por atender a comunidade. Lógico que tinha arbitragem, hoje tem os dispute boards na Câmara, mas a época era... Então, aí que eu tive o primeiro contato em relação que não era nem a mediação ainda, que nós nem tínhamos a lei de mediação, era a conciliação, a negociação direta. Era o problema da pessoa que construía na comunidade sem ART, sem ter engenheiro, sem ter responsável por assinatura, é um muro que não tem a distância devida, é a pilastra, é a janela que você vê dentro da casa do vizinho trocando de roupa. Então você já começa a ver aqueles tipos de conflitos que a gente não aprende na faculdade a lidar, porque a gente aprende a lidar com processo, a gente não aprende a lidar com pessoas. Quando eu chego na defensoria, minhas experiências na defensoria começam no ano de 2015, 2014, que eu não esqueço que 2016 foi quando nasceu o meu primeiro filho, eu saí de aula da defensoria para ir para a sala de parto, literalmente. Então, é um marco sobre a humanização que eu aprendi, literalmente parir no dia que eu estava dando aula para os defensores. E a defensoria pública não tem muito como lidar só com o processo, ela lida com pessoas. A defensoria pública, ela tem que atender, não tem como você se afastar. E eu começo a ver uma gestão humanizada das relações. Lógico, existem os problemas, como falta de profissionais para dar conta de tudo, dentre outros, mas se foi alguma lição que eu aprendi de frente com a defensoria,
foi a gestão humanizada. Existe uma pessoa e aquela pessoa só tem você como esperança. Você pode sim virar a cara para ela, mas ela precisa de você. Então, o que você pode fazer para que ela tenha outras alternativas? E muitas vezes ela não acredita. Ela não acredita na possibilidade de um acordo, porque ela acha que se tiver um acordo ela está perdendo alguma coisa. A informação que você vai passar para ela é verdade absoluta, porque ela tem um conhecimento, às vezes, muito limitado em relação ao direito e às outras diretrizes. Então, a defensoria, a minha passagem na defensoria, eu diria, é trazer a gestão humanizada para as relações. Mas essa gestão humanizada, eu tive um aporte na defensoria, mas que realmente eu levei na minha bagagem foi a partir do momento que a gente enxerga o direito com a necessidade da interdisciplinariedade. No caso da mediação. Não se dá para a gente falar de práticas colaborativas de mediação, de gestão humanizada de conflitos, falando só de salto alto de cima do direito. Eu preciso de dar as mãos à psicologia, ao serviço social. Né? No caso, citei aí para você um caso clássico da engenharia lidando com solução de conflitos. Então, nós precisamos de compreender, somos bons, mas somos melhores quando a gente estende a mão e aceita que a gente não resolve tudo sozinho. Profundo. Vou levar para terapia. Mas, na verdade, você trouxe me trouxe um insight aqui extremamente poderoso que eu nunca havia parado para pensar e estava até aqui refletindo mesmo sobre isso. Nós viemos de uma faculdade considerada uma faculdade de humanas, né? Alguns falam ciências sociais aplicáveis, outros humanas, só que a gente não aprende a lidar com seres humanos. Você falou tudo. A gente não aprende, a gente aprende a lidar com lei, com juridiquês, que, nossa senhora, pessoal aí do primeiro semestre da faculdade de Direito, vocês não são doutores, tá? Não achem isso. E a gente não aprende a lidar com as pessoas, e principalmente, e aí até uma crítica aqui pelo juridiquês, um pouco que a gente usa muito, e você falando da defensoria pública também, você lida com pessoas que muitas vezes têm um conhecimento totalmente, muito mais, como você disse, muito mais limitado do que o seu, que está lá, que tem um curso superior. Então, como é que você vai chegar para essa pessoa e vai ter um diálogo com ela extremamente rebuscado? Como que a gente vai ajudar essa pessoa com esse diálogo dessa forma, né? Então, enfim, eu só gostei muito dessa reflexão, eu acho que é interessante compartilhar, e principalmente tem muitos estudantes de direito que nos ouvem, então, vocês que estão na faculdade, pensem sobre isso, enxergar o direito em como você pode auxiliar o próximo e não em como você pode ter um status perante a sociedade ou falar bonito nas redes sociais, porque o dia a dia do direito não é isso, e principalmente do advogado ou do defensor público. O dia a dia é pessoas desesperadas que chegam para você e olham para você como a única salvação delas, porque elas não sabem, elas podem estar olhando para você como, de fato, a última esperança para resolver o problema dela. Para você pode ser um problema simples, mas para ela não. Então você pode transformar a vida de uma pessoa, às vezes com até uma forma diferente de falar com elas. Profundo também, hein? Profundo, né? Eu acho que a gente veio para papo de arbitragem, a gente saiu na filosofia, entende? Demais. Não, podemos pular, ó, filosofia, sociologia, até um ramo terapêutico, gente. Aqui a gente fala de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade. Sensacional. Mas, então, já que a gente está sendo muito multidisciplinar, agora eu quero trazer o papo para a tecnologia, né? Como que você vê que a tecnologia está impactando na resolução de conflitos? E, além disso, se você enxerga, né, conhece alguma inovação tecnológica que você acredita que vai ser transformadora nesse campo. A gente vê que o próprio judiciário, né, vem a passos mais curtos, evoluindo também na forma como ele faz a justiça. Mas me conta aí, o que você acha? Bom, primeiro, a gente tem muito a chorar pela pandemia, mas em relação ao avanço da tecnologia, principalmente em relação à gestão dos procedimentos, de forma geral, não só do judiciário como dos meios adequados, a pandemia deu um grande empurrão. Embora nós já tínhamos, antes da pandemia, já era comum nós utilizarmos meios de tecnologia para gerir procedimentos arbitrais. No ano de
que 2006, mais ou menos, eu já realizava como se fosse videoconferência para colher depoimento. Já tinha participado de audiência, não era a regra. A regra sempre foi todo mundo presencialmente, mas já existia essa possibilidade. Nós já usávamos a tecnologia para ter o andamento do processo em arbitragem, da mesma forma que se tem o Siscom, de você receber as manifestações por e-mail. Então, você conseguia receber informação pela Secretaria-Geral das Câmaras de Arbitragem por telefone, é uma tecnologia precária. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que já facilita, mas por ligação você já conseguia muita coisa. O que eu vejo é que a tecnologia ela é muito positiva, mas a gente tem que saber usá-la a nosso favor. Ela reduz custo, sem dúvida nenhuma, otimiza agendas. Imagina um árbitro de Belo Horizonte, outro do Rio, outro de São Paulo, a gente conseguir colidir a agenda desses profissionais para a gente fazer uma audiência física em outro lugar. O custo disso, né? Hoje em dia, quantas câmaras de arbitragem não tem nem sede? Aluga-se coworks para as audiências, câmaras que às vezes você tinha um andar inteiro, você pode ter uma sala ali. Então, é otimização do tempo de todos, otimização de qualidade. Só que o ponto que eu vejo, a gente não pode perder a seriedade e a ética em relação à condução das atividades. Existem fases na arbitragem que eu acho que se dispensa a presencialidade, como, por exemplo, a sessão de assinatura do termo de arbitragem. Eu não preciso necessariamente de estar lá com o tribunal arbitral, de estar lá com os advogados, com as partes, para a assinatura do termo de início de arbitragem. Mas aí algum profissional vai falar assim, olha, Camila, mas é nessa assinatura da sessão do termo de início de arbitragem que se tenta a conciliação. E faz total diferença se tentar a conciliação virtual e se tentar a conciliação presencial. Entendo. Então, vamos preparar as partes para essa audiência também, que acontece cumulativa com a sessão de instauração de arbitragem. Aí, em relação à tecnologia, eu vejo perfeitamente que o procedimento arbitral depende da arbitragem, não gera prejuízo nenhum ser totalmente virtual. Nós temos que pensar a arbitragem como um todo. Existe a arbitragem expedita, que é a arbitragem mais célere. Existe a arbitragem mais complexa. Existe a arbitragem que eu vou precisar de prova pericial, que é comum, prova testemunhal. Existe a arbitragem que, embora ainda seja exceção diante do volume da arbitragem, mas julgamento antecipado do caso. Existe a arbitragem que a testemunha, que precisa de testemunhas de fato e testemunhas técnicas. Tribunal arbitral não gosta de audiência com testemunha virtual. Quando nós estamos com chapéu dentro do tribunal arbitral, a gente gosta de a oitiva de testemunha muitas ser realizada presencial. Só que às vezes o tribunal está presencial e a testemunha está virtual, porque ela está em outro país, em outro estado. Então a tecnologia é utilizada de toda forma. O que eu acho que em relação à tecnologia, Luísa, que a gente tem que deixar de preconceito. Eu já escutei várias coisas que não era possível acontecer. Várias coisas é possível acontecer. Vamos otimizar a tecnologia da forma que é possível. Que aí você me fala do futuro, como que eu vejo essa tecnologia aí. Eu imagino a possibilidade de procedimentos acontecendo através de avatar. Aí fala assim, é uma loucura? Hoje pode estar um pouquinho distante, da mesma forma que era uma loucura eu imaginar um tempo atrás, como que a gente não vai ter máquina de datilografar? Como que a gente vai estar aqui em tempo real, eu te vendo, você me ouvindo, sem a gente estar presencialmente numa reunião? Então, eu acho que a gente tem que pensar para o além. As gerações que estão vindo aí não são gerações que vão transitar presencialmente para tudo, o tempo todo, por qualquer coisa. Então, se o mundo for dos avatares, sei lá o que vai ser, vamos ter que nos adaptar. Lógico, com seriedade, respeitando a legislação, sem prejuízo técnico, mas dentro do que a tecnologia há de oferecer. Uma máquina de datilografia é uma máquina de escrever? É uma máquina de escrever. Ah, então eu já vi uma na vida. Eu já fiz um curso desse na vida, tá? Então, assim... Não, era o Deixa curso quieto. Nos anos 80, 90, era o que dominava, né? Sim, porque era para você ter um emprego na área burocrática e como é que você não sabe datilografar? Aí você fala assim, onde existia escolas só para capacitar datilógrafos. Existia em empresas como Vale, dentre outras, o setor de
Datilografia. Todo escritório de advocacia que se prezasse, você não tinha como ser advogado se você não dominasse datilografia, porque você ia fazer as peças como? É isso, bem-vindo, Luiz. Aí o nosso papo vai de volta ao passado, só que vamos para o futuro, gente. Gente, o próprio, a gente tá falando de imagem de datilografia, o chat GPT, que agora... Exatamente, Luiz. Com suas devidas ali ressalvas, se você souber colocar certos comandos nele, ele te fornece pelo menos um modelo de uma peça. E otimiza seu tempo. Exatamente. Não, para aquelas demandas de massa, gente, eu queria que na minha época de faculdade o GPT existisse. Pra eu não ter que ficar lá pesquisando 1000 formas, modelos de peças. Hoje tá muito mais fácil, pessoal. Tá que na minha época tinha a Wikipédia já. Gente, depois eu vou contar pra vocês da época que não tinha nem internet, que vocês tinha que sentar a bunda em cada biblioteca. No final a gente conhecia todas as bibliotecas, porque a gente fazia pesquisa, era presencial. Na Mas Basta, deixa quieto. Mas olha, agora eu quero voltar um papo. Você até falou um pouquinho sobre isso no começo aqui da nossa conversa, com a questão de certos árbitros, deles terem que alegar a sua, vamos colocar a sua certa imparcialidade, né? Pela lei não é imparcial, mas você tem um interesse ali naquela causa, né? Então eu quero falar um pouco sobre ética. Na sua opinião, Camila, quais são esses desafios éticos mais comuns enfrentados pelos mediadores e pelos árbitros e como que eles devem ser abordados, tanto pelos próprios árbitros e mediadores, quanto pelas câmaras arbitrais de mediação? Luísa, isso é um tema que normalmente as pessoas não gostam de falar. Só se para falar assim, vamos afastar porque não existe falta de ética, não existe nada. Mas tem um ponto que tem que se falar. Lógico que aí eu diferencio em relação aos mediadores e os árbitros, porque os árbitros têm poder de decisão. Os mediadores, embora não tenham poder de decisão, mesmo assim eles têm que se afastar se necessário for, porque eles têm poder de influência. Eu não preciso de decidir algo para eu influenciar com que você faça. Então, assim, embora o árbitro é mais perigoso a falta de ética, porque a decisão dele é um título executivo judicial, mas não afasta o mediador de ter que se dizer tchau numa situação inoportuna. Eu acho que é muito simples você ser ético num procedimento arbitral. Ficou na dúvida? Revele. Ficou na dúvida mais profundo? Recuse. Você tá E qual é essa dúvida? Realmente, se eu não estaria em uma vinculação em relação àquele caso. E na hora que eu falo vinculação, entendo. Uma coisa são os advogados das partes. Outra coisa são as partes. É muito comum nós temos tribunal arbitral, membros do tribunal arbitral, que têm vinculação com os advogados das partes, até porque foram colegas e tudo. Isso não se compromete. Não compromete para mim, que eu sei como que é a seriedade da coisa. Mas aí, se a Luísa nunca tiver escutado sobre arbitragem, eu sou advogada da Luísa, e aí eu não conheço ninguém no tribunal arbitral, porque é a minha primeira vez numa arbitragem. E de repente, do outro lado, eu tenho um super arbitralista que já fez várias arbitragens com algum membro do tribunal arbitral. Gente, a pessoa que não tem essa vinculação no meio, ela tem que se sentir muito segura. Porque senão ela vai... Não quer dizer que o fato de eu já atuei em algumas vezes, e ter vinculação com o advogado da outra. Vinculação, lógico, que não é íntima, mas ter uma vinculação, isso não comprometia meu julgamento. Mas vamos ser transparentes, vamos, assim, não oportunizar, olha, eu atendo o telefone de um, mas não atendo do outro. Não estou falando que isso é a regra, mas a gente sabe que existe algumas situações de umas partes, não vou falar aqui nem enquanto procuradores, que tentam o jeitinho não para convencer, porque os árbitros, quando eles são sérios, na decisão deles não vão mexer, mas é cada situação que você pode manifestar ali, olha, eu já atuei em arbitragem, a Luísa é dona de uma empresa, eu já atuei como arbitragem, já fui árbitra de arbitragem da empresa dela por 3 vezes.
Você gostaria de mesmo assim me manter indicada nessa próxima? Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma vinculação com a Luísa, mas eu já fui árbitra em causas da Luísa por 3 vezes. Eu gostaria de saber se eu estivesse do outro lado. Eu acho que é muito fácil se a gente está na dúvida em relação a dever de revelação. O que eu gostaria de saber se for ocultado naquele momento? Se vou, eu, é simples. É simples. Eu falo assim, o grau de ética, até onde vai, porque tem a lista do IBA, tem a lista de não sei o quê, tem a legislação. Gente, eu não tô falando de lista nenhuma. Eu tô falando do ser humano. O que te incomodaria que você poderia estar contando naquele momento e você não conta por medo de perder aquele convite ou medo de perder aquele lugar? Você vai ter a resposta na hora. Incomodou? Tem algo que não está fluindo bem. Não incomodou? É sinal que você não tem que revelar, não tem que manifestar. Mas vamos lembrar, árbitro é um profissional de confiança das partes. Então não vamos ser nós, no momento de uma indicação, gerar uma desconfiança futura. Exatamente. É aquela coisa, o que você não gostaria que não fosse feito, que não fosse feito com você, né? Eu acho que é pensar dessa forma. Agora, sendo muito direta, Camila, o que te motiva a continuar trabalhando com arbitragem? E você acha, qual a esperança que você tem para o futuro dessa prática no Brasil? Você falou comigo que o seu chefe te disse há muitos anos, lá em 2004, muitos anos atrás, né, gente? Sacanagem. Mas é muitos anos atrás, gente. Nós vamos falar de 20 anos, a época. 20 anos, né? Mas ele te disse que a arbitragem naquela época, 20 anos atrás praticamente, ela já era a realidade. Então, o que é o futuro? O futuro é a arbitragem. Realmente, sabe o sistema multiportas que a gente já conversou aqui? Realmente, nenhum advogado, nenhum operador do direito ter dúvida na hora que falar, desenha um sistema multiportas para mim. Eu tenho a porta da arbitragem lá. Não quer dizer que eu vou utilizar, mas eu vou ter a arbitragem tão comum de acessibilidade como o poder judiciário. Na hora que eu falo tão comum, não que eu vou ter a arbitragem gratuita, mas eu vou ter o acesso à arbitragem como método. Então, para mim, o futuro está nítido isso. Eu vou enxergar para além do poder judiciário. Tem um problema? Imediatamente eu já desenhei o portfólio. Outro ponto que eu acredito no futuro da arbitragem é, no Brasil, ser referenciada a arbitragem expedita, as arbitragens menores. Ser valorizada as câmaras que trabalham com arbitragens menores. Não quer dizer que elas ficam num patamar de menor importância. É o crivo de cliente delas. Então, eu vou compreender, vou continuar tendo, sim, a Câmara AXYZ renomada, que bom que eu tenho, que presta um serviço de excelência. Mas a Câmara ABC, ela também presta um serviço de excelência, mas para um público que tenha condição de pagar para aquele segmento. Da mesma forma, não quer dizer que eu vou ter árbitros separados de árbitros da elite da arbitragem, árbitros da arbitragem, mas eu terei mais oportunidades. Que o que eu vejo hoje? Eu vejo que as oportunidades normalmente vão para o mesmo colo, né? Para os mesmos colos. E profissionais excelentes ficam de fora. Nós temos muitos bons profissionais que muitas vezes tem maior disponibilidade, maior dedicação e tem responsabilidade e competência técnica para atuar como árbitros, mas não seriam indicados numa arbitragem de 100 mil. Mas podem ser indicados para uma arbitragem de 10 mil e se sentir bem, se sentir confortável e não menosprezado, porque eu sei de profissionais em arbitragem que falam assim, arbitragem de 10 mil eu não pego mais, o que é isso? Isso nem é arbitragem. Mas o que eu vejo que a gente tem que compreender num futuro bem próximo é que existe o acesso democrático da arbitragem. O acesso democrático da arbitragem, a arbitragem é a mesma, é jurisdição privada, é sentença, título executivo judicial, mas eu tenho uma arbitragem para segmentos diferenciais. Isso não tira o brilho, não tira o poder da arbitragem, e isso contribui para a pacificação social, o acesso à justiça, a Agenda 2030 da ONU, e abre oportunidade de empreendedorismo para todas as áreas. É você disponibilizar a arbitragem para aquelas pessoas, para aqueles contratos, para aqueles negócios que pela lei é possível, mas que não utilizavam por não ter
Bala na agulha. Literalmente. Gente, E eu bala na agulha não tem dinheiro. Não tem exatamente, eu não tenho din-din, porque na hora que eu como arbitralista, se você me perguntar, Camila, me diz na real, a arbitragem é cara? Eu vou falar assim, Luísa, a arbitragem tem um custo-benefício bem melhor que o Poder Judiciário. E eu vou vir com teses maravilhosas para te convencer que o custo-benefício da arbitragem é melhor, análise econômica, vou falar ainda essa palavra. Só que a questão na hora de você colocar o dinheiro do bolso para você pagar um tribunal arbitral, para você pagar uma taxa de administração, para você pagar uma perícia, para você pagar assistente técnico, se você não tiver dinheiro, a arbitragem não anda. Então, eu tenho sim casos que jamais poderiam pensar em ir para o Poder Judiciário por causa da complexidade, dentre outros fatores, tem que ser na arbitragem, que eles têm bala na agulha, têm dinheiro para isso. E aqueles casos que não têm isso, mas que tem pessoas que fariam, mas que determinada Câmara não engloba isso, será que porque a Câmara AA não engloba, eu não teria a Câmara C, que faz esse serviço com qualidade, mas por um preço menor? Então, acredito no acesso à arbitragem democrático mesmo. Eu tenho a arbitragem, eu posso usar. Porque a arbitragem não é só eu pagar honorários e taxa de administração para quem esteja numa margem diferenciada. Sensacional. Agora, Camila, já caminhando aqui para o nosso fim do papo, que me deixa muito triste, porque eu estou adorando esse papo, mas eu quero trazer uma outra coisa que eu até comentei com você antes, né, no nosso papo prévio aqui, algumas dificuldades, né, que, querendo ou não, a gente, por ser mulher, às vezes enfrenta, né? E eu quero saber de você, tirando a arbitragem um pouco de lado, como que você lida com a pressão e a responsabilidade do seu cargo? Isso sendo uma mulher, sendo mãe, porque são, assim, duas grandes missões. Luísa, sua pergunta é profunda, que você trouxe a maternidade junto. E eu, por muito, eu tive escolha de ser mãe, né? Depois de, não vou dizer, mais experiente, né? Eu fui mãe em torno de 35 anos quando eu fiz minha escolha. E eu confesso para você que eu tive vergonha da minha maternidade, vergonha pelo seguinte ponto, era como se a Camila vai ser mãe. Eu escutava muito isso, então eu fui mãe no momento em que eu já era respeitada academicamente, já tinha um currículo cheio de estrelinha, já tinha uma rodagem na prática, já tinha uma capilaridade nacional, mas tipo, a Camila vai ser mãe, e aí? Aí começou a me gerar essas dúvidas, isso na gravidez do meu primeiro filho. O meu segundo filho, que ele resolveu vir ao mundo, sim, ele que escolheu vir, e eu falei, venha. O meu primeiro filho tinha 1 ano e meio quando eu descobri que eu estava grávida. E aí eu comecei a escutar, mas Camila acabou de ficar grávida. Agora ela está grávida de novo. E aquela sensação, eu passei por situações de, às vezes, estar em reuniões, ter que ir para banheiro, ordenhar leite, porque eu estava presencialmente, mas eu tinha questão biológica de, às vezes não poder entrar numa reunião porque eu estava amamentando. Não, mas é rapidinho. A questão de não parar em licença maternidade, de achar que se eu parasse na licença maternidade, o que é que vai ser de mim profissionalmente? Eu com meu segundo filho, com 15 dias, eu estava abrindo o MBA na ESA OAB sobre a temática de resolução de conflitos. Na minha primeira gravidez, com menos de 3 meses, eu estava lançando um livro sobre dispute boards. São situações que eu falo, a gente não precisa disso. São casos que eu conto, assim, não causou nenhum trauma em mim. Fiz porque eu quis, ninguém me obrigou. Mas é algo que eu falo, a gente não precisa de se afirmar que a gente é boa, porque a gente é mulher. A gente não precisa de se afirmar porque a gente é boa, porque a gente é mãe. A gente é foda, a gente não precisa de colocar o salto alto. Hoje, se eu quiser, eu saio de tênis. Quantas vezes falava comigo, mas não vou pôr tênis de jeito nenhum. Gente, se naquele momento o tênis estiver mais confortável, porque eu tive que levar a menina ali, depois eu vou para uma audiência, eu vou de tênis e isso não vai me deixar menor dentro da minha altura de 1,64 m. Se deu para eu estar de escova no cabelo, ótimo, estou apresentável. O que deu foi para eu fazer um coque, o meu cérebro está ali. Então, o que eu digo para nós, mulheres, só tem uma pessoa que vai acreditar na gente, a gente.
Hoje tem melhorado muito, mas quem tem que confiar na gente é a gente. Quem tem que se sentir bem com a gente é a gente. Casou, não casou, teve filho, não teve filho, resolveu ter relacionamento com homem, com mulher, seja lá com quem for, é a gente. Então, se a gente não adquirir essa autoconfiança, quantas vezes a gente fala, porque tá em tal cargo, porque fez teste de sofá, tá em tal cargo, porque, né, é bonita, ou então, não chegou lá porque é feia e tudo. Existe uma outra questão aí de raça, de outras situações que a gente tem que falar, mas um ponto que eu vejo é, a gente se faz ser respeitada. E a gente não pode admitir menos do que a gente merece. Se eu mereço estar com o microfone na mão, eu não vou fazer o discurso para um homem engravatado falar. Não tenho nenhum problema de fazer um discurso para qualquer homem engravatado falar. Não tem problema estar nos bastidores. Mas às vezes a luz é para ser minha. E eu já escutei uma vez de uma pessoa muito importante que eu admiro muito. O bom às vezes a mulher aceita isso daqui porque a mulher não tem muita ambição. Pera lá. Você não sabe o que é ser mulher, você não sabe o que é ter ambição. Nós temos muita ambição. O que acontece é que o outro lado talvez ache que a gente não tem a ambição devida. Então a gente tem ambição sim. A gente quer chegar em algum lugar sim. E eu falo, o lugar que a gente quer chegar depende da gente. Depende da gente. É isso. Falo sobre esse tema, eu falaria muito, porque é um tema que realmente mexe muito comigo, mas a gente chega onde a gente quer chegar. É só a gente acreditar na gente. E onde que você quer chegar no futuro da sua profissão? O que você quer conquistar ainda? Bom, eu diria que eu quero conquistar, olhando para frente, principalmente com o meu olhar maternal, é que as pessoas enxerguem as pessoas. As pessoas estão sendo ocultas. Principalmente olhando para minha profissão, quanto mais salto alto a gente coloca, quanto mais make eu vou, eu vou esquecendo das pessoas. Não vamos esquecendo das pessoas, vamos valorizar as pessoas mais em detrimento de outras situações. E um ponto que eu falo, Luiz, eu já tive a oportunidade de fazer muita coisa na minha vida, mas a minha visão de mundo é transformar. Eu acho que eu vim para isso. Eu vim de um momento de vida em que se não se dava um destaque para a arbitragem, eu já estava lá na arbitragem. Eu vim por um momento em que a administração pública nem sequer mexia com a arbitragem. Eu fui gestora dentro de uma Câmara da Administração Pública. Eu vim de um momento que a instituição de ensino tinha os meios adequados como patinho feio, e eu falei assim, não é patinho feio nada, é a galinha de ovos de ouros e vamos dar destaque. Eu tive a oportunidade de atualmente ser sócia de uma empresa por acreditar a solução de conflitos não é só externa, ele começa dentro de escola, dentro de instituição de ensino. Eu posso ter núcleo de solução de conflitos, de criar o programa arbitragem acadêmica para, pera lá, o aluno não precisa de só carregar papel e nem só de participar de competições, ele pode estar também apoiando um árbitro ali com protagonismo e todo mundo saber. Então, onde eu quero chegar é não cansar de transformar o mundo, não cansar de transformar o mundo em relação aos meios adequados de solução de conflitos e não cansar de transformar o mundo para colocar a mulher no lugar que é dela. E é para lá que a gente vai. Por mim, eu só parava a gravação e era isso. Não, mas agora, realmente, para finalizar, eu tô até sem palavras, tá, pessoal? Eu tô meio assim calada porque ela falou tanta coisa, me impactou tanto que eu tô assim, uau. Inclusive te agradecer aqui, ó, na nossa gravação, porque agora, na Finaló 2023, não sei quando, independente da época que vocês estiverem ouvindo, mas agora na Finaló 2023, do dia 25 ao dia 27 de outubro, eu vou falar lá no Arbitox, vou fazer uma mini palestrinha sobre arbitragem, estou muito nervosa e as suas palavras me ajudaram muito a criar essa confiança, então te agradeço aqui, eu, Luísa, mesmo, do fundo do coração, obrigada por isso. Lá na hora que eu estiver falando, eu vou lembrar de você, pode ter certeza, viu, Camila? Luísa, vai com tudo. Frio na barriga a gente vai ter sempre. Mas vai lá e brilha. Vai com tudo. Vai com medo. É para ir, vai com medo mesmo. Olha, então, para finalizar, uma coisa que eu adoro pedir aqui para os nossos convidados e para os nossos gerentes, eu queria que você indicasse, por favor, um livro
Um livro que você, independente seja de arbitragem, de direito, pode ser até qualquer livro que você quiser, mas que você acha que é legal compartilhar com a gente aqui. E por Bom, quê, teria. né? Isso não foi nem. Tá vendo? Ela nem combinou isso, porque aí a gente já vinha com a listinha toda pronta. Mas eu diria, Luísa, agora de coração, né? Tem vários que vêm em mente, mas já que a gente estava falando de meios adequados de solução de conflitos, lógico que nosso foco mais foi sobre arbitragem, o que eu. É clichê, mas para mim é uma obra que ninguém que lida com os meios adequados de solução de conflitos, ou até com qualquer tipo de solução de conflito, pode deixar de conhecer, que é Como Chegar ao Sim, de William Ury e Roger Fischer. Para mim, essa obra, ele não vai te levar a ser o melhor árbitro, não vai te levar a ser um mediador, não vai te levar a ser membro do Comitê de Resolução de Disputas, mas ele vai te levar a parar de pensar só do lado não pode, não é possível fazer, e eu só faço no ataque. Vai te levar a interpretar como é possível ser feito. Quais as alternativas que nós podemos construir. Então, nesse momento que me veio em mente, que eu acho que pode ser útil para os ouvintes aí do Arbitralhas, é o Como Chegar ao Sim, do William Ury, Roger Fischer. Esse não tem erro. É clichê, mas é aquele clichê que não tem erro. É igual Titanic, gente. Vocês podem assistir Titanic quantas vezes for, mas vai ser lindo todas as vezes. Sim, sem dúvida nenhuma. Sensacional. Camila, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu amei o nosso papo do fundo do coração. Faltou só um café mesmo, um pão de queijo aqui, tá? Por mim, a gente continuava, varava até a noite nesse papo. Só que, né, gente, amanhã a gente acorda cedo para trabalhar, né? Mas te agradeço muito. Espero você daqui a alguns anos, né? Não muitos anos, mas você voltará aqui porque a gente vai. Eu quero ver se aquilo que a gente falou sobre o futuro da arbitragem vai se concretizar da maneira como a gente está querendo. Eu acho que vai. Vai sim. A gente vai encontrar no futuro para falar assim, chegamos ao sim. Exatamente. Não, é isso, pessoal. Muito obrigada, Camila, e um abraço a todos os nossos ouvintes.